tudo que você precisa saber sobre viagens internacionais na América Latina. Mesmo com as restrições geradas pela pandemia do Covid-19, os brasileiros não deixaram de viajar. Ao longo de 2021, foram mais de 11 milhões de reservas em hotéis e agências de viagens. Entretanto, um dado muito importante, a busca por destinos internacionais vem apresentando uma recuperação lenta. Em uma análise global, menos da metade das reservas realizadas em dezembro de 2021 teve outro país como destino. A grande maioria acabou preferindo um destino local. Quem se destacou nesse cenário todo foi a América Latina. Ela foi a única que registrou um aumento de reservas internacionais. Para conversar mais sobre viagens internacionais em 2022, a VOL convidou Daniel de Almeida, corporativo Brasil da Latam, e a Débora Coalho, Supplier Relation and Alliance Manager na VOL. Pessoal, boa tarde. Estou muito feliz de fazer parte aqui desse palco junto com vocês. Sejam muito bem-vindos. Oi, Ana, boa tarde. Acho que a da Débora está no mudo ainda. É um prazer estar aqui, falar com vocês, poder dividir esse momento. E nós do Latam, desde já agradecemos o convite e a oportunidade de compartilhar com vocês. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Daniel. Prazer estar com você. Obrigada imensamente pela presença de vocês aqui no talk de hoje. Bom, vou começar com o Daniel, esse talk. Daniel, conta pra gente como se faz para se preparar para uma viagem exterior agora, em 2022, diante de tantas variáveis aí não controláveis, como, por exemplo, essa última variante, a Omicron. Oi, Ana. Então, você falou aí no início, né? As viagens internacionais foram as mais impactadas, né? Então, hoje, o passageiro, ele ainda não tem a mesma sensação de conforto em viajar e de segurança em viajar no internacional quanto ele já sente no doméstico. E a gente tem ouvido muito na pandemia, né? Como nós podemos fazer diferente atividades que nós fazíamos antes da pandemia. E para mim, viagem, e principalmente viagem internacional, se aplica muito. Hoje, o passageiro, ele precisa se preparar, ele precisa de uma preparação muito maior para fazer uma viagem internacional do que ele precisava antes. Então, viajar está diferente. Ele precisa dos cuidados, ele precisa pesquisar qual a documentação necessária para esse país, o que ele precisa fazer de exame, em que prazo para ele poder chegar ao seu destino e ter sucesso na entrada do país que ele está viajando. Faz parte também das pesquisas, você vê como está a curva de Covid do país, porque você não vai para um destino onde uma curva está acelerada, você vai tentar buscar um país em que isso está um pouco mais tranquilo. Então, hoje, viajar no internacional, ele requer uma preparação, ele requer um cuidado diferente do que tinha antes. E a Latam, pensando nisso, nós disponibilizamos no nosso site um link em que o passageiro coloca o país que ele deseja visitar, e automaticamente já vê qual a documentação que ele precisa, quantos dias antes ele precisa fazer o teste, se precisa de teste, se não precisa, carteirinha de vacinação e tudo mais. Então, hoje a Latam entendeu que está tão complexo saber para onde pode ir e o que deve levar e se preparar, em que ela disponibilizou isso no site. Depois, se puder, eu compartilho o link para vocês publicarem, mas basicamente é Latam e no item experiência, coronavírus e restrições, onde você digitando qual país você vai, ele apresenta toda a documentação necessária. E é claro que eu me sinto aqui na obrigação de falar, hoje, para mim, condição muito importante, a gente da Latam defende muito isso, é a vacina, né? A gente tem que partir do ponto de que, para você poder transitar entre os países, para você tentar trazer a maior segurança possível, a vacina, sim, é um item primordial e super importante para o passageiro, para ele se preparar para uma viagem internacional. Incrível, né, Daniel? Porque realmente isso já facilita muito a vida do viajante. Saber onde buscar, são tantas informações que mudam tão rápido, de uma hora para outra. Uma hora precisa de 14 dias de antecedência para teste, fazer quarentena, depois não precisa mais. Então, essa é uma iniciativa dela está muito positiva mesmo. Débora, vou te chamar agora.
quando falamos do ponto de vista corporativo, você acredita que planejar uma política de viagens corporativa faz diferença? Quais são os desafios para um gestor de viagens hoje montar uma política de viagens corporativa para os seus funcionários? Bom, faz diferença, sim, né? Primeiro, eu queria também comentar sobre essa ferramenta da Latam, que é muito boa e que ajudou bastante a gente a direcionar, né, os passageiros com toda a documentação, porque é um período muito complexo mesmo, né? De você tentar cuidar do passageiro, tá? Então, assim, uma política de viagem efetiva, primeiro a empresa tem que saber que ela tem que cuidar do seu viajante, tá? Então, o que ela tem que ter na sua base primordial? É que ela tenha contato do seu passageiro, né? Que ela tenha, assim, a certeza de que ele vai ficar comunicável qualquer lugar que ele esteja, que ela consiga contatá-lo, né? Para saber se está precisando de alguma coisa, ter o rastreio dele, né? Importante também que que a empresa, ela concentre as suas viagens em um único lugar, porque com essa pandemia a gente viu que muitas empresas ficaram malucas, assim, tentando procurar onde estava seu passageiro, voos que foram cancelados e os passageiros ficaram em alguns países sem poder retornar porque não tinha voo, tiveram que esperar os voos de expatriados, foi bem complicado. Então, para quem tem uma política bem definida, ela consegue saber em tempo real onde está o seu passageiro, aproveitar a tecnologia, né, de algumas agências, principalmente a Vol mesmo, ela tem um sistema que rastreia os passageiros onde quer que ele esteja. O gestor consegue tirar um relatório e saber onde seu passageiro se encontra, para qualquer problema que exista, tá? Segundo lugar, né, ter a certeza de deixá-lo sempre num local seguro, né? Procurar colocá-los em parceiros confiáveis, né? Ou seja, uma rede hoteleira, uma locadora de referência, ter o seu seguro viagem, né? Que é muito importante também na hora para qualquer viagem que esteja, e buscar sempre, né, rastrear eles, porque uma boa política de viagem não é só você controlar preço, né? O principal mesmo é o cuidado que você vai ter com o seu funcionário, porque ele está representando a sua empresa, então tem que cuidar assim de deixá-lo seguro, né? Fazê-lo viajar seguramente. Incrível, Dé. E aqui na Vol, até para facilitar essa comunicação do gestor com a agência ou do próprio viajante com a agência, no nosso aplicativo a gente tem um chat que em segundos o passageiro já é respondido. Aproveitando a fala, do ponto de vista sobre viagens internacionais, a gente está falando então de viagens mais longas, de período dentro da aeronave mais longo. E daí, Daniel, o que a Latam já fez ou está fazendo, continua fazendo, para manter essa segurança, esse conforto durante o trajeto? Boa, Ana. Além de todos os procedimentos que nós já estamos habituados, né, como, por exemplo, o uso obrigatório da máscara durante todo o voo. E realmente, quem já teve a experiência de estar voando, toda a tripulação, eles ficam muito atentos a isso, chamam atenção todo o tempo para que as pessoas realmente cumpram isso e executem, né, e utilizem a máscara durante toda a viagem. A Latam, por exemplo, tem uma norma, e está publicado isso também no nosso site, de quais as máscaras que ela aceita. Então, aquela máscara de válvula, por exemplo, não é aceita dentro do voo, porque ela acaba liberando o ar, enfim, então ela não é recomendada. A companhia investiu no filtro EPA, em que ele renova a cabine dos aviões. A cada 3 minutos, o ar é 100% renovado, e ele elimina 99,9% dos vírus e partículas que possam ter no ar. Então, a Latam instalou isso em 100% da sua frota, 100% da sua aeronave está equipada com esse filtro. Os procedimentos de limpeza a bordo, eles foram intensificados. A Latam, por exemplo, desenvolveu um robô em que ele passa higienizando a cabine, então isso acontece de forma rápida, de forma automatizada e garante uma higienização da cabine muito mais eficaz. A nossa equipe, ela também está orientada a compartilhar comunicados de quais são as documentações exigidas no país para onde o viajante está indo, então isso também facilita para que a pessoa já esteja preparada assim que ela desembarcar, que documentação ela precisa entregar. Nós adotamos um procedimento mais conservador para a tripulação, então sempre que algum tripulante tem contato ou testa positivo,
até que a gente consiga resguardar os demais, toda essa tripulação é afastada, ela não volta para um voo até que cumpra um período de quarentena, para a gente não correr o risco de transmitir entre eles e para outros passageiros. E para mim, a maior mudança aí durante a pandemia, e se aplica tanto ao internacional quanto ao doméstico, é no desembarque. Então, hoje, o desembarque da companhia aérea está sendo feito, as pessoas são convidadas a desembarcar por fileiras, então você reduz muito o contato, você não tem um avião todo de pé tendo contato com um outro viajante do seu lado. Você tem de 3 em 3 fileiras, de 4 em 4, mas você limita a quantidade de passageiros que vão ter contato. Então, essa foi a grande mudança para tentar executar de forma mais segura e trazer tranquilidade para o passageiro corporativo, que o avião, sim, ele é um ambiente seguro, assim como qualquer outro ambiente em que você vá ter a oportunidade de encontrar com outras pessoas. É incrível, e assim, é um procedimento que foi adotado por causa da pandemia, mas que eu acho que tem que ficar, porque facilita muito o desembarque. Eu A também, experiência Ana. fica muito mais legal. Nós compartilhamos isso aqui internamente, porque é muito mais confortável você desembarcar sem aquele empurra-empurra, sem aquela mala que desce, que acaba te acertando. Então, a gente entende que esse é algo que a gente aprendeu na pandemia, mas que tem uma tendência muito grande de ficar no pós-pandemia. Legal. E, Débora, você acha que... O que você pensa, o que você compartilha com a gente sobre a segurança e experiência do colaborador durante a viagem corporativa, né? Você acredita que esses viajantes estão mais dispostos a voar em 2022? Eu acredito que sim. Até essa estatística que você começou falando das viagens da América Latina, né, que foram os que mais cresceram, o México foi um país que ele não teve tantas restrições, ele foi o país que ficou mais aberto. Então, eu acredito que ele puxou muito dessa estatística, né? Ou seja, as pessoas, mesmo com medo, não deixaram de viajar para lá porque tinha essa facilidade. Maldivas também foi um destino que explodiu, todo mundo foi conhecer, apesar de toda a restrição. Então, assim, eu acredito que muito das viagens foram assim, barradas um pouco por conta, né, das restrições dos países, do fechamento, porque os países que se mantiveram abertos, a gente viu que as viagens, claro que caiu, não é como era em 2019, né, ainda a gente vai levar um tempinho para chegar lá, mas não deixaram de voar. Né? As pessoas procuravam, né, os destinos que estavam abertos. Se podia fazer uma reunião presencial em algum país que estivesse aberto, eles iriam assim mesmo com todas as restrições, buscando, né, saber o que estava acontecendo, quais as necessidades, mas não deixavam de voar. Então, eu acredito, e a gente está vendo também, né, Estados Unidos agora, a partir do momento que abriu, está um boom de viagens, então eu acredito que claro, né, com mais cuidado e também as pessoas vacinadas, né, já dá mais um conforto, e eu acredito que passado o primeiro trimestre aqui, né, que tá esse pico mais alto da Omicron, acredito que vai voltar sim, já vai voltar bastante. Também acho, e compartilho da sua ideia, que a gente se construiu com essa troca, com esse vai e vem, e realmente a gente está querendo muito voltar a essa normalidade, e tudo indica que em 2022 a gente consiga chegar o mais próximo disso. E daí eu já vou para o Daniel, quero entender se tem alguma novidade, se tem algum spoiler aí para contar para a gente, ou ainda é segredo, se tem alguma nova rota que a Latam vai operar nesse ano. Legal, Ana. Ainda fazendo referência, né, à resposta anterior, as nossas relações elas foram construídas presencialmente, né? E acho que nada vai substituir isso. Claro, aprendemos algumas coisas, conseguimos garantir uma proximidade maior com algumas pessoas no mundo online, mas as relações pessoais elas precisam voltar, né? Nós sentimos muita falta disso. Sim, Ana, a nossa projeção de internacional para voltar, para a gente operar esse ano, é operar entre 70% e 75% do que nós operávamos no período pré-pandemia. Nós ainda temos algumas exceções de países, ainda tem uma demanda reprimida, principalmente no segmento corporativo, que precisa voltar, as empresas precisam sentir a confiança de colocar o seu colaborador num voo internacional e que ele vai ter uma experiência segura fazendo essa viagem. Então,
a gente espera operar esse ano entre 70% e 75% do que nós operávamos no período pré-pandemia, tá? Isso falando em quantidade de assentos. Nós já retomamos todos os destinos que nós operávamos, com exceção de 2, Tel Aviv e Joanesburgo, que esses nós ainda estamos estudando para 2023, se a gente volta com eles, tá? Então, hoje, Joanesburgo e Tel Aviv são os 2 únicos destinos que nós não voltamos. Mas, claro, também não voltamos a operar com a frequência que nós tínhamos. Então, tinha muitos voos que nós tínhamos diário ou 2, 3 vezes por dia, e que ele está 3 vezes por semana, alguma coisa do tipo. A partir de abril, essa é uma novidade legal, a partir de abril, a gente já intensifica, já aumenta as frequências. Então, tudo que é Norte América e Europa, em sua maioria, vai ser diário, tá? Nós já estamos operando 18 destinos em 14 países, tá? E agora, em abril também, nós voltaremos com um voo de Santiago para a Oceania. Tá? Então, também, nós tínhamos esse voo antes da pandemia e ele volta em abril. Essa é a novidade, Ana. Que aí o passageiro brasileiro também que quiser se conectar através de Santiago pode acessar a Oceania. E nós temos planos de um destino novo de Norte América, que nós não operávamos antes da pandemia, e um destino novo de Europa. Esses eu ainda não posso contar quais são, mas em breve teremos novidades sobre isso, destinos que nós não operávamos antes da pandemia. Então, acho que isso também sinaliza e traduz qual é o nosso otimismo, como a gente espera que o mercado brasileiro volte também no internacional, como a gente vem vendo todos esses sinais no doméstico. Olha que esses clientes que têm empresas nesses destinos estão bem curiosos agora para vai ser o destino realmente, porque a gente já percebe realmente aqui na Vol, a gente já percebeu uma procura bem mais intensa de voos internacionais, querendo entender as restrições, também o que é preciso para embarcar para esses destinos. Débora, você quer complementar sobre, ainda mais com essas últimas novidades que o Daniel falou? Estou curiosa também, Daniel. Não vejo a hora de saber quais são. E, assim, tudo que é novidade é bom, né? A gente está sempre precisando expandir e eu acho bacana. Assim, o posicionamento da Latam, né? De já voltar com tudo, assim, com novos países, novas rotas, muito importante para o nosso portfólio. Sim, traz uma segurança, né, de realmente para onde que o nosso mercado nacional, nossas empresas estão caminhando, né, para o quão forte o nosso mercado está. Isso realmente faz muita diferença. E, Débora, falando então sobre todas essas rotas e segurança para viajar, a gente sabe que seguro viagem é um ponto bem importante e bastante sensível. Compartilha com a gente a sua visão, o quanto é importante contratar um seguro viagens internacional nessa época que a gente aprendeu tanto aí sobre cuidado com a saúde. Bom, Ana, seguro viagem sempre foi, né, um ponto muito importante, porque, por exemplo, alguns brasileiros alguns não, né, muitos brasileiros até têm cidadania europeia, e até pode utilizar do sistema de saúde lá. Mas se ele for para um país como os Estados Unidos, por exemplo, e precisar de um hospital, ele não vai deixar menos de $20 mil em meio dia de diária de hospital. Então, é muito importante ter o seguro viagem. Aqui na Vol, a gente tem vários parceiros de seguro viagens que oferece agora até a cobertura de Covid, né? Porque tem muitos países que exigem que o seguro viagem tenha essa cobertura, né? Caso precise uma internação lá fora por conta da Covid-19. Então, é muito importante também verificar, né, o que o seguro cobre e o que você vai fazer, se o seguro cobre alguns determinados esportes, né? Assim, por exemplo, você vai esquiar, precisa ver toda essa cobertura, mas é muito importante, não só o seguro viagem, uma locação de carro, é importante você verificar o tipo de seguro que aquele carro oferece, porque às vezes eles não te oferecem o pacote completo e acontece um furto, alguma coisa, você tem que arcar com uma despesa grande. Então, é bom verificar tudo direitinho e ter o máximo de cobertura possível, né? Porque você nunca sabe quando vai precisar. Então, é muito importante. Concordo plenamente. Assim, por mais que eu também sou super a favor da vacina, nosso setor
ele não tem como ser diferente a ser realmente a favor da vacinação, mas o seguro viagem, que antes já era importante, agora realmente ele fica imprescindível. Quer comentar sobre isso, Daniel? Não, eu acredito que é super importante, né? Todo esse cuidado que as empresas têm com seus viajantes é fundamental para a gente garantir uma experiência positiva do passageiro lá fora, né? Porque já existem muitas dificuldades e acho que essa não é uma que o passageiro precisa passar. Então, o seguro viagem, nós aqui da Latam também entendemos que é fundamental no processo da experiência do passageiro. Legal, pessoal, a gente está chegando ao fim desse bate-papo, mas antes disso, eu quero muito saber a visão de vocês, fechar com chave de ouro, Daniel e Débora, eu quero que vocês compartilhem com a gente o que esperar para o ano de 2022 sobre viagens corporativas internacionais e se a América Latina vai estar aí entre os tops, as top rotas voadas, quando a gente chegar lá no final do ano de 2022, assim, nossa, olha que legal, a América Latina realmente teve aí uma expressão bem forte no nosso setor. Quer começar, Daniel? Pode ser, Ana. Ana, assim, nós também aqui da Latam entendemos que temos muita oportunidade na América Latina. Os países da América Latina foram impactados, e aí sim, alguns países com políticas mais rígidas, né, de entrada, principalmente brasileiros, como Chile e Argentina, e a gente, olhando aqui para o aéreo, e aí eu estou falando de todos os passageiros, né, não só do segmento corporativo, a gente viu uma concentração maior de volume de venda para a Europa e Norte América. Então, a gente entende que tem uma oportunidade muito grande do regional voltar a ocupar o espaço que ele ocupava no pré-pandemia, principalmente no segmento corporativo. Então, nós entendemos que, e nós da Latam estamos investindo, colocando malha para voar regional, nós enxergamos um excelente potencial e entendemos que essas viagens mais curtas, com tarifas até mais acessíveis, né, vão ser fundamentais nessa retomada, em todos os segmentos, mas principalmente no passageiro corporativo. E sim, né, o mercado regional, o mercado de América Latina, ele já teve uma representatividade muito maior e entendemos que ele vai retomar. A Latam está investindo, a gente tem novos destinos no regional, como Mendoza, na Argentina, por exemplo, porque a gente entende que tem uma demanda muito bacana de América Latina para a gente poder explorar aí juntos. Eu também acredito que tem uma demanda muito reprimida, porque para muitos países, como Chile e Argentina mesmo, para o brasileiro, para negócios, era como se fosse até um voo doméstico, né? Eles usavam muito e afetou muito esse fechamento tão brusco, né, dos países, porque tinha muita gente querendo ir fazer negócio e não podia. Então, eu acredito que vai retomar, sim, com tudo. Bogotá também é um destino que é muito forte, Lima, né? Eu acredito que vai crescer mais ainda. Incrível, pessoal. Esse foi mais uma visão de mercado sobre viagens corporativas internacionais no Vol Talks. Se você quer ter visibilidade sobre como reduzir os custos das suas viagens corporativas na sua empresa, se conecte aqui com a gente, aqui no nosso chat. Vai ser incrível compartilhar com vocês mais essa visão. Muito obrigada, Daniel, pela presença e por todo o conhecimento que compartilhado com a gente. Mais uma vez, é incrível conversar com vocês. Débora, seu conhecimento, assim, enriquece o dia a dia aqui na Vol. A Débora tem uma ampla conhecimento e traz aqui os nossos melhores parceiros para os nossos clientes. Então, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, em nome da Latam, por toda a parceria. Estamos à disposição, sempre que tiver algum projeto como esse, todo o conhecimento, toda a informação que a gente conseguir compartilhar com os passageiros é muito importante para nós também. Então, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Ana, obrigada, Daniel, obrigada pela parceria de sempre com a Latam. A gente está sempre juntos, né? E mais uma vez trazendo informações, né, para o nosso público. Muito obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima.